pessoal. Bem-vindos ao primeiro episódio do GriauliCast, o podcast que dá voz aos profissionais que cuidam do que a gente tem de mais único, a nossa biometria. A ideia aqui é simples, é a gente conversar com os profissionais que cuidam da nossa identificação através da biometria, tanto para ciências forenses quanto para identificação civil. Nesse podcast a gente vai conversar com profissionais de diversas áreas ao entorno da biometria para conversar de tendências, como que é o dia a dia dos profissionais e causos bastante interessantes. E para começar com o pé direito, a gente começa conversando com a Gemima. A Gemima é uma lenda da área, foi professora da Academia de Polícia, é pesquisadora, suporta a Griauli no desenvolvimento dos seus sistemas e tem muito causo bacana para contar. Gemima, bem-vinda aqui, um prazer ter você aqui conosco. Eu espero que a gente possa passar por tudo de bacana que a gente conversa de vez em quando, né? A própria ideia desse podcast surgiu em Curitiba, no último Interforensics, que eu tive o prazer de conhecer a Gemima lá. Eu sou novo aqui na Griauli, e durante um almoço ela contou tanta coisa bacana que no final do almoço eu pensei, aqui tem um podcast, vamos trazer a Gemima e gente como ela para conversar com a gente. E aí, Gemima, tudo bem? Oi, Alexandre, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Realmente surgiu num bate-papo, né, tudo isso aqui. Eu sou especialista em papiloscopia, né, há mais de 30 anos trabalhando na Polícia Civil, me aposentei e também fui professora, como o Alexandre falou, professora da Academia, da Senasp. Continuo dando aula pelo Brasil afora e continuo como pesquisadora independente, né? Adoro o trabalho que eu desenvolvo junto com a Griauli, porque é uma área assim, que me instiga bastante. Né? Então, eu penso sempre em ferramentas, pensando no usuário. Então, assim, para mim foi uma grata surpresa esse convite de trabalhar com a Griauli, né? Continuar o meu trabalho de papiloscopia, que eu sempre fui muito apaixonada. Né? Então, e agora estar aqui, né, com você batendo papo sobre papiloscopia também é bastante significativo para mim. Gemima, conta pra gente. Vamos do começo, vai. Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar, da sua história até chegar na papiloscopia. Então, eu queria ser investigadora, né? Então, eu fiz 2 concursos para investigadora. Na verdade, lá em Brasília se chama agente de polícia, porque eu gostava da investigação. Mas eu acho que o destino foi me guiando para onde eu deveria ter que ir mesmo, porque eu fiz o primeiro concurso que eu fiz para agente, eu perdi por bobeira, por besteira minha, falha minha mesmo, assim, por exemplo, tem várias etapas, né, o concurso da polícia, e eu, no último dia, que era uma dinâmica de grupo, da parte de psicologia, que eram as últimas etapas do concurso, eu fui no dia errado. E a gente era tão bobinha naquela época, a gente não poderia ter entrado com atestado, poderia ter entrado com recurso, eu não fiz nada disso. Aí depois tentei de novo, foi por pura bobeira minha mesmo, cheguei atrasado por conta do ônibus, cheguei atrasado numa outra prova, aí desisti. Falei, não vou mais estudar, não vou mais fazer de polícia, eu fiquei tão desanimada, né? Aí surgiu o concurso de papiloscopista, e eu falei, papiloscopista, eu nem sabia o que era. Não sabia o que era. Aí comecei a ler. Quando eu comecei a ler, que fazia identificação cadavérica, que fazia carteira de identidade, que fazia identificação de presos, identificação criminal na cena do crime, aí eu já fiquei muito empolgada, né? Porque é uma investigação. E aí eu peguei, fiz e passei tudo. Mesmo assim, eu ainda fiz o curso de Direito pensando em ir para a área de investigação. Eu falei, vou entrar lá dentro, eu consigo me encaminhar, achava que dentro, internamente, bobinha que a gente era, conseguiria ir para agente de polícia. Então, eu gostava muito do curso de agente de polícia, do cargo, porque é investigação, então eu gostava. Mas quando eu entrei com papiloscopia, eu descobri que a papiloscopia é uma investigação interna, mas a papiloscopia, os médicos legistas, que o corpo fala, né? Os peritos criminais também falam que na cena do crime o corpo fala muito também. Para nós, especialistas em papiloscopia, a impressão digital, ela fala. Dentro da cena do crime, ela fala. Ela indica o caminho para a investigação. Então, quando eu tive essa percepção que eu poderia trabalhar na investigação, mas na área de papiloscopia, para mim falei, é aqui que eu vou ficar. Então, eu sempre digo que
eu não escolhi a papiloscopia, foi a papiloscopia que me escolheu, porque tudo encaminhou para que eu fosse papiloscopista. E realmente eu fui muito feliz, e ainda sou muito feliz, porque eu ainda contribuo para a papiloscopia no Brasil. Eu acho que tem contribuição para o mundo também, né? Quando a gente pensa que você pode trabalhar numa empresa que desenvolve software, né? E eu penso nas ferramentas como operador mesmo do sistema, e você ensina para os colegas fazer esse casamento de papiloscopia com a ferramenta, com o sistema, né? Porque é um casamento ali você tem que entender de papiloscopia e entender o sistema, e aí fazer com que tudo funcione, né? Sem conhecer papiloscopia, sem conhecer o sistema, você não consegue o resultado esperado. Então, a papiloscopia, ela me escolheu, e não fui eu que escolhi ela. E aí foi uma boa escolha. Assim, hoje eu me sinto uma pessoa realizada profissionalmente. Não tenho dúvida disso, Jemima. Quando a gente conversa com você, em todas as ocasiões, a gente consegue perceber o brilho no olho, a energia que você tem sobre a papiloscopia, né? E isso é contagiante, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez você palestrando a Jemima é uma senhora professora, a aula dela dá gosto de ver, sabe aquela aula profunda tecnicamente, mas animada, assim? Sensacional. Jemima, conta pra gente um pouquinho de como foram seus primeiros dias na academia Então, quando eu entrei como profissional, né? Na academia tem várias matérias, né? Matérias bem teóricas mesmo, voltado para a polícia em geral, e depois entra nos núcleos que são específicos da área, né? Então, assim, quando entra no núcleo específico da área, que fica legal, assim, porque você quer fazer, né? Então, assim, eu lembro como se fosse hoje, né? Quando começou as aulas específicas, que primeira vez eu vi uma impressão digital, que o professor começou a falar, João Leite, para mim, meu mestre de papiloscopia. Quando ele começou a falar de papiloscopia, foi assim, eu fiquei... parecia que eu conhecia aquilo, assim, como se eu estivesse relembrando aquilo tudo, assim, foi uma paixão, assim, eu fiquei apaixonada. A partir dali eu ficava estudando nos intervalos aqueles desenhos, porque é muita coisa, né? É muita coisa. E aí eu começava a estudar e pronto. Foi uma paixão que foi crescendo, crescendo, e até hoje eu sou apaixonada pelos desenhos, por tudo que vamos dizer assim, pela papiloscopia em si. Eu me apaixono pelo desenho digital, os desenhos que se formam na palma da mão, na planta do pé. Eu me apaixonei por isso, assim, e tive muita facilidade. Eu lembro que quando eles me colocaram lá no setor que fazia a investigação, e não tinha sistema automatizado, né? E a gente fazia o que hoje o sistema automatizado faz, a gente fazia manualmente. E essa pesquisa poderia demorar um dia ou minutos, mas poderia durar 15 dias, um mês. Eu já tive casos que eu fiquei com um mês pesquisando manualmente, em fichas arquivadas dedo a dedo, que é o que o sistema automatizado faz em segundos, né? Eu acompanho lá o pessoal do Tocantins pesquisando, usando o nosso sistema, e eu estava dando curso para eles, cara, não chega a ser minutos a pesquisa na base deles, tão rápido que é o resultado. Então, um salto bem grande, né? Então, assim, essa minha paixão começou na academia e aí se estendeu ao longo da minha carreira profissional. E conta pra gente, como foi a primeira vez que você saiu em campo, ou mesmo ia a um IML, coisas do gênero, né? Como foi a primeira vez que você realmente chegou lá para identificar, né? Eu tive a oportunidade de ver um cadáver pela primeira vez, eu devia ter uns 9 para 10 anos. Certo. Para mim foi muito impactante. Uhum. E até hoje, para mim, é impactante ver uma pessoa, ver um cadáver, né? Sim. Como foi para você começar Então, para mim foi impactante também, né? Foi bastante impactante, porque a gente faz o estágio, né? Então, a gente faz o estágio com aqueles cadáveres de morte recente e dos cadáveres especiais, que são mortes que já são encontradas com um tempo, né? Que já está em adiantado estado de putrefação, o estado dele e tal. Então, assim, no primeiro dia, tinham 7 nesse estado aí. 7 numa salinha só. Então, aquilo para mim foi um impacto muito grande mesmo, assim, eu saí de lá falando que eu não ia querer aquilo para minha vida. Eu falei, sério, eu falei, não duvido. Eu pensei assim, eu quero ser feliz,
Se todo dia eu for ver um cadáver desse, que eu não vou ser feliz. Eu ficava pensando nisso, né? Mas aí, mesmo assim, eu segui em frente, né? Depois, no outro dia, a gente foi fazer a identificação desses cadáveres mais recentes, que foi um pouco traumático, assim, porque às vezes você precisa fazer alguns movimentos com a mão, com o dedo, para poder facilitar, né? Porque, por conta da rigidez, facilitar essa coleta, né? Mas não foi a área que eu fiquei, embora eu fazia essa identificação, porque a gente trabalhava no plantão criminal, às vezes era necessário ir lá fazer, já fiz em hospitais, já fiz em vários locais, mas os primeiros realmente foram impactantes. Depois eu fui trabalhar na rua também, que aí eu trabalhava na equipe de morte violenta, então acaba que você vê de tudo, até de colegas chorar. Tem coisa assim que é tão impactante que os colegas que têm experiências mexem, né? Nós somos humanos, né? Então, mesmo essa experiência de a gente ficar indo, é claro que eu não levava isso para casa. Aí eu tinha essa vantagem. Eu ia para casa, eu me esquecia aquilo. Não lembrava, que bom. Eu esquecia completamente. Então, era um atributo meu profissional que eu conseguia ir para casa e não ficar pensando nisso, porque tem colegas que acabam indo para o psicólogo, acabam indo, né, tem problemas, né, e prefere sair desse setor. Eu sempre gostei da área criminal, então eu sempre quis ficar na área criminal. Comecei na área da identificação civil, que para mim foi muito bom, porque eu aprendi muito sobre as impressões papiloscópicas. Quando eu fui para criminal, foi um impacto assim, bem grande. Imagino. Principalmente com relação aos fragmentos, né? Que são fragmentos que a gente trabalha. Pedacinhos de fragmentos de dedo, inclusive de cadáver em adiantado estado de putrefação, são fragmentos. Então, tem tratamento para cada tipo de cadáver encontrado. Então, o pessoal que trabalha na parte de necro é um pessoal muito especializado, né? Inclusive, no Brasil, a gente tem colegas aqui, igual a colega de São Paulo, que ela desenvolveu técnicas novas que hoje é reconhecida mundialmente para fazer tratamento de impressões digitais, que é a Tatiana, lá de São Paulo. Então, assim, é maravilhoso. Inclusive, você pode convidar ela para um podcast futuro. Vai ser Tatiana, tá na lista aqui já, hein? Faz o favor de vir bater um papo com a gente aqui. Exatamente. E Jemima, conta um pouquinho para a gente da história da papiloscopia, né? De onde ela surgiu, como ela evoluiu, né? Então, a papiloscopia, já foram encontrados vários fragmentos de impressões papiloscópicas em artefatos antigos, né, de mais de 40 mil anos. Assim, tem coisas na Argentina, na China, tem muitos vasos, né, mas não era com o intuito de identificação, né? Nas cavernas da Argentina, né? O intuito que ficava, né? A pessoa trabalhava, acabava ficando essa impressão digital e foi encontrada, né? Eu acho que tem um que foi encontrado recente, eu não lembro direito o local, mas é um dos mais antigos e tem uma impressão muito boa lá revelada, exatamente. E a ciência foi evoluindo, mas não foi pensando em identificação, né? Era mais voltado para a medicina, para a biologia, para entender para que servem essas cristas. Tanto que elas são chamadas de cristas de ficção, né? Na verdade, ela tem um atrito, né, de aderência, né? Por exemplo, se você não tiver impressão digital, você não passa uma página de livro com facilidade. Já viu que os velhinhos ficam no supermercado tentando abrir a sacolinha? Verdade. Por quê? Porque não tem essas cristas que vai perdendo ao longo do tempo. Ou por produtos abrasivos, ou pela idade mesmo, vai perdendo, e aí tem dificuldade de abrir. Às vezes, por exemplo, da aderência quando você no pé, né? Porque tem na planta do pé também. Então, são cristas de fricção que tem na palma da mão e na planta do pé. Você sabe que dos velhinhos eu imaginava que era falta de destreza, não é? Não. Inclusive, você vê que às vezes quando eles vão voltar, eles reclamam, a minha impressão não apareceu, não veio, porque o sistema não consegue captar, porque não tem muita coisa ali. Então, entendi. Assim, acaba que quando ele vai fazer, não há possibilidade do batimento, porque a impressão que está lá na base dele é uma impressão quando ele era jovem, era uma impressão que estava boa. E agora, quando ele está idoso, a impressão já está um pouco prejudicada. Então, ela não muda de padrão, né? Mas ela vai desaparecendo, é isso? Ela vai desaparecendo mesmo, com idade mesmo, ou para quem trabalha com produtos abrasivos, por exemplo, o pedreiro. A impressão do pedreiro é bem detonada. Olha aí.
bem detonada. A dona de casa que usa muitos reagentes para lavar louça, essa coisa toda, então a impressão acaba ficando um pouco prejudicada também. Que interessante. É. E aí, vai contando para gente, depois desse primeiro momento, muito ligado a entender a fricção, né, e como ela funcionava. Né? Aí veio um período que não chegou a ser científico entre o século XVIII e XIX, mas de observação mesmo, de alguns especialistas, policiais até, que pelo mundo foram observando que essa impressão ela ficava, permanecia lá no toque, né? Alguns observaram os filhos, às vezes não tinha um N grande de observação, observava o filho, que o filho não mudava a impressão digital. Então, alguns começaram a usar essa impressão digital até para firmar mesmo contratos, palma da mão. Isso já foi no século XIX. E aí vieram o período dos cientistas, né, mesmo, né, que começaram a estudar a identificação, e mesmo assim não era para fins de identificação mesmo, mas já tiveram um período mais científico, e aí provaram os que o pessoal anteriormente tinha observado, que sim, a impressão ela era perene, ela era única, que é um dos pilares, né, perenidade e unicidade, um dos pilares da papiloscopia, né, porque é uma ciência hoje, reconhecida mesmo, é uma ciência, que trata da identificação das pessoas por meio das cristas de fricção, da palma da mão e da planta do pé. Então, esses outros cientistas provaram que a impressão permanecia, ela ficava onde você tocava. Aí começaram os novos trabalhos, e elas eram imutáveis. Né? Depois, alguns já começaram a observar que as impressões elas não alteravam ao longo do tempo. Começaram a desenvolver o pó para fazer a revelação. O negro de fumo? O negro de fumo. E esse pó é tão interessante, isso foi no século XIX, esse pó a gente usa até hoje. Quando eu entrei, na verdade, no período que eu trabalhei, a gente acabava tirando água de pedra mesmo, porque esse pó era para tudo. A gente aplicava esse pó em tudo. Coletava em tudo? Não. Às vezes até revelava e não conseguia coletar. Eu, às vezes, também não revelava, porque ele não dá para tudo. Hoje, a ciência papiloscópica avançou tanto que tem reagente para todo tipo de superfície, praticamente. Até tecido. Até tecido. Até tecido. Então, assim, a papiloscopia deu um salto. Quando eu entrei, a gente estava atrasado. Eu lembro que um professor meu falou assim: a gente está atrasado em relação aos Estados Unidos, uns 40 anos. Eu falei, meu Deus. E quando a gente começou a descobrir os reagentes, a gente ficou fascinado. Era da época que a gente chegava, não tinha o pó para trabalhar, ou a gente pegava até carvão, macerava para fazer alguma coisa, o pó estava muito granulado, a gente precisava refinar, ou então o pó vinha muito fino, aí acaba que atrapalha também, né? O pó, ou granulado, ele destrói a impressão, porque a impressão ela é muito frágil. Muito frágil. Por exemplo, eu posso tocar aqui e deixar esse copo ali sem pegar sol, vento, nada, ele vai durar meses, até ano. Verdade. No papel vai durar anos também. Mas se eu tocar, limpar aqui, acabou, ela destrói. Entendeu? Então, ela pode ser preservada dependendo da superfície, se não for uma superfície porosa que absorve, e se não estiver exposta a intempéries, facilmente a gente consegue, ela vai se manter naquele lugar. E embora ela seja muito frágil, e ela é a rainha, né? Eu falo que ela é a rainha das provas. Maravilhosa. É verdade. Curioso, Jemima. E a gente está falando da década de 80, 90? Do século, né? Não, digo assim, o período que você começou a trabalhar. Década de 90. Década de 90. Década de 90 ainda estava assim. Estava atrasadíssimo. Ou seja, sem sistema automatizado também. Pois era isso que eu ia te perguntar. De certa maneira, na década de 90, você talvez trabalhasse mais próximo com o pessoal do século XIX do que você trabalha hoje. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A gente trabalhava mais próximo dele, porque a gente tinha o pó, só o pó. A gente nem laboratório tinha. E, assim, a gente estava um pouco melhor do que eles, porque a gente tinha arquivos em papel organizados. Então, a gente tinha um arquivo para identificação civil, que era os 10 dedos. Então, chama-se arquivo DECA datiloscópio, que é a fórmula dos 10 dedos. Então, eu classificava cada dedo. Por exemplo, eu tenho uma fórmula, você tem uma fórmula, cada um de nós tem uma fórmula. E era bacana nesse período a gente trabalha, porque você conhece, você tem que classificar e você dizer
qual é a classificação primária e secundária para você ir lá no arquivo e achar a pessoa. E é muito fácil esse decadatiloscópio. Depois eu fui para o criminal, que é monodatiloscópio, que era arquivado dedo a dedo dos criminosos. Então, eu tinha que fazer uma classificação mais minuciosa, mais complexa. Por quê? E era complicada a pesquisa, porque na cena do crime é muito difícil você achar uma impressão inteira. Você acha um fragmento de impressão digital. Então, eu ia lá classificar aquele fragmento, a partir do sistema de linha, tentar determinar qual dedo, qual mão. A gente sabe que alguns desenhos acontecem mais na mão direita, outros acontecem mais na mão esquerda. O sistema de linha da mão direita é de um jeito, o sistema da linha... Então, tem umas nuances que só a experiência. E era tudo empírico. Experiência, não tinha um manual ali que dizia para a gente como fazer, né? Então, assim... E aí eu ia pesquisar, eu tinha que fazer muitas hipóteses, porque às vezes tinha um delta da mão direita, talvez não tinha o delta esquerdo, às vezes não tinha o núcleo. E esse trabalho que a gente fazia minucioso e manualmente, que tinha um trabalho para classificar, arquivar e depois pesquisar. Fiz tudo isso aí. E é o que sistemas automatizados fazem hoje numa velocidade tão grande que, cara, só dá valor mesmo para um sistema desse, quem trabalhou manualmente. Imagina. Quem não trabalha reclama quando o sistema está demorando 2 dias para trazer, 1 dia, 20 minutos. 20 minutos é muito tempo. Eu ficava 20 dias pesquisando um fragmento. Imagina. Então, assim, aí quando eu conheci o sistema pela primeira vez, eu fiquei, assim, enlouquecida. Isso aí deve ter sido no ano 2000 alguma coisa? O nosso foi em 2009. 2009. Foi em 2009 que a gente adquiriu o nosso primeiro sistema automatizado para pesquisa. Mas a Polícia Federal já em 2002, eles já acho que foram eles que primeiro adquiriram o sistema automatizado de multibiometria no Brasil. Já foi depois do ano 2000. E eles disponibilizavam para a gente fazia pesquisa, era concorrido o ponto, era só um ponto para a gente pesquisar, né? Então a gente fazia escalas lá para a gente pesquisar, mas a gente fazia muito laudo. E era um banco só de criminosos, né? Hoje a gente consegue pesquisar num banco geral, total. Então é maravilhoso para identificação muito mais ampla a pesquisa, né? Para necropapiloscópio, assim, é uma coisa maravilhosa. Imagino mesmo. Ô, Gemi, mas assim, só para a gente terminar de explorar a história da papiloscopia, né? Uhum. Quais são alguns marcos na evolução da papiloscopia, alguns grandes nomes da papiloscopia, alguns grandes casos da papiloscopia? Sim. Tem grandes nomes aí da papiloscopia, como... tem o Bertillon. Bertillon. Né? Tem vários nomes. Assim, na verdade, a gente tem eu não sei dizer para você a sequência por ano, mas existe uma sequência por ano da contribuição. Mas tem alguns nomes que se destacam bastante, como, por exemplo, Bertillon. Bertillon foi um visionário, assim, chama o processo dele de bertillonagem. E o que acontece? O Bertillon, ele não, acho que ele não recebeu os devidos créditos que eu acho, eu particularmente, a minha visão, ele merecia, né? Porque o Bertillon, por exemplo, ele foi um cara que coletou foi quem primeiro coletou os 10 dedos. Não sei se ele foi o primeiro, mas um dos primeiros que coletou os 10 dedos. Então, ele já tinha arquivo decadatiloscópico das pessoas. Bertillon fazia fotografia do rosto, frente e perfil da pessoa. E ele desenvolveu um sistema que era de medição de todas as partes do corpo, né? Media o rosto, o tipo de nariz, a boca, a sobrancelha. Então, ele tinha arquivo para todas essas medidas antropométricas, né, do corpo. Então, era algo, por exemplo, a identificação feita por Bertillon era muito complicada, era muito demorada, porque ele ia fazer as medidas da sua tamanho dos braços, todas as medidas antropométricas ele media. E ele também foi um cara que criou o retrato falado. Um dos caras que criaram o retrato falado, que a gente usou muito o retrato falado, até agora vinha essa representação facial, os sistemas multibiométricos. Então, a gente ainda usa o retrato falado. Quando não tem opção, por exemplo, não tem uma câmera filmando uma pessoa, não tem uma impressão digital, mas tem uma testemunha, né? Ou a própria vítima é a testemunha. Então, a gente usa muito o retrato falado. Na época dele era desenho, era descrição, né? Era mais descrição, né? Tá. Então, assim, e aí você fala assim,
E a gente usa o que hoje? A gente usa o sistema decadatiloscópico, a gente usa o retrato falado, a gente faz medições do jeito que ele fazia, não. Mas a gente, quando está descrevendo, por exemplo, uma pessoa que está sendo identificada criminalmente, a gente sabe a cor da pele, o tipo de olho, o tipo de nariz, tudo isso é anotado. Se tem tatuagem. E ele já anotava as tatuagens também, hein? Ah, é? Ele já fotografava as tatuagens, então a gente também fotografa as tatuagens, tem bancos de tatuagem. Então o Bertillon, ele foi, na minha opinião, ele foi um visionário assim, na papiloscopia, e a gente usou muito dele. Ele se entristeceu muito. Ele, assim, o método dele, não que o método dele não funcionasse, era muito complexo e não era pesquisável. Então, ele criou muitas agências, acho que foi na França, várias agências, as agências eram enormes. Então, tinha lá muitas medidas, muitas impressões digitais, muitas fotografias, desenhos, mas não era pesquisável facilmente. Aí, eu lembro que nesse período, era século XIX, nesse período já existiam pessoas pesquisando papiloscopia na Europa, né? E surgiu o caso da Mona Lisa. Eu lembro que um caso que marcou a passagem da Bertillonagem, que era usada por toda a Europa, para a papiloscopia. Mas que caso da Mona Lisa? Sumiu o cargo, o quadro foi roubado. Ah, é? Não sabia. Conta essa história para a gente aí. Foi um quadro da Mona Lisa que foi roubado e eles passaram o caso para o Bertillon para ele investigar. Né? E ele investigou, não achou o autor. Tinha uma impressão digital lá no local, e ele investigou bastante e não conseguiu. Aí isso ficou muito... Na época ficou muito evidente, porque era a Mona Lisa, né? E aí passaram o caso para o pessoal da papiloscopia, que em menos de 15 dias acharam a pessoa. Né? Aí o Bertillon... isso foi um marco que, a partir daí, eles começaram a passar toda a identificação para a papiloscopia, e o método de Bertillon caiu no descaso. Ele se entristeceu muito com isso, né? Assim, inclusive, ele ficou bem triste mesmo, assim, morreu com essa mágoa aí toda, assim. Mas eu vejo o Bertillon, pessoalmente, né, como um cara que a contribuição dele foi muito grande. Extraordinário. Sim, muito boa. Ele só não era organizado. Eu acho assim, ele não focou numa coisa. A papiloscopia focou na papiloscopia. Ele focou em papiloscopia, retrato falado, as medidas antropométricas, que mais? Ele tratou das biometrias de uma maneira muito ampla, e daí não conseguiu criar um método de pesquisa. Mas concorda que todas essas coisas dela hoje a gente tem nos sistemas automatizados? É mais uma questão de zoom, né? Tem gente que, ao se aprofundar, consegue criar soluções que resolvem problemas mais urgentes, mais pragmáticos, né? Sim. Essas pessoas que têm a visão mais ampla, elas trazem contribuições muito importantes, mas às vezes a tecnologia não está à altura delas para ajudá-las, né? Ele criou as agências, que chamavam agências. As agências que ele criou, que eram grandes agências, é o que nós somos hoje nos institutos de identificações. Imagino. Então, assim, concorda que tudo que ele visualizou, a gente tem hoje, só que informatizado, melhorado, né, com métodos científicos, né, de pesquisa. Claro. Então, assim, melhorou bastante esse processo todo. Depois veio os outros mais na frente, como estudar os poros, né, que os poros também podem ser identificados. Então, veio os outros que começaram a estudar as minúcias, né, que as minúcias que são, sim, determinante na identificação, né? Entendi. Que hoje é o que os sistemas automatizados utilizam. Então, assim, são vários cientistas, várias pessoas que trabalhavam mesmo na área, e vários cientistas ao longo desses anos que ajudaram a desenvolver a papiloscopia. E hoje a gente tem os nossos cientistas, né? Tem vários colegas no Brasil, eu estou falando do Brasil, não vou nem falar lá de fora, que produzem ciência com papiloscopia. Em Brasília, em São Paulo, Mato Grosso, Bahia, vários lugares do Brasil tem gente. São Paulo, você vê a Tatiana, né? Tem gente produzindo papiloscopia sem ser papiloscopista mesmo, nas universidades. Então isso é curioso, né? Porque a papiloscopia, eu entendo que ela se desenvolveu muito
dentro das polícias, né? E dentro Sim. dos sistemas de identificação civis, né? Sim. Eu nunca vi um curso de papiloscopia na universidade. Confesso que eu fiz exatas e não prestei atenção nisso, né? Mas Realmente não tinha, mas hoje você já encontra no Rio. hoje já Inclusive, tem a professora Ludmila, eu gosto muito dela. Ela se apaixonou. Ela não é papiloscopista. Ô, Ludmila, você tem que vir aqui também, hein? Tem, Ludmila Allen. Ela não é papiloscopista, ela fez o mestrado dela, o doutorado dela, tudo com papiloscopia. Ela observou a fundo a papiloscopia, DNA da papiloscopia. Então, assim, ela dá aula pelo Brasil, ela dá aula para papiloscopista, para você ter ideia. Então, ela entende muito bem. Ela tem um curso agora de papiloscopia. Inclusive, acho que ela tem pós-graduação em papiloscopia. Ela é professora de pós-graduação na Mas universidade. é a única. Ainda a única fora que eu conheço assim fora da área é ela assim que eu realmente que ela tem contribuição mesmo contribui até hoje, né, para a papiloscopia sem ser especialista e entende muita coisa como se fosse especialista, entendeu? A gente conversa de vez em quando, a gente não conversa muito, porque a vida dela é corrida, acaba que a minha também é, mas a gente se conhece e a contribuição dela para a papiloscopia é significativa, assim. Eu admiro ela, porque assim, você se apaixona pela papiloscopia quando você trabalha com a papiloscopia. Ela se apaixonou sem ter trabalhado pela papiloscopia e contribui para a papiloscopia, dá aula de papiloscopia, ela dá aula de papiloscopia para o pessoal do Exército, para você ver a formação dos perícios do Exército, ela dá aula na Universidade do Rio de Janeiro, sobre papiloscopia, ela tem um instituto de papiloscopia. Então, assim, fantástico. É uma pessoa realmente... Você vê como a papiloscopia faz a gente se apaixonar. É assim. E é curioso que a papiloscopia veio se desenvolvendo como ciência bem, né, na época que a ciência se desenvolve mesmo, né? Sim. Estava refletindo aqui, né? Em algum momento eu vi algo que explicava que uma boa parte do sucesso do Sherlock Holmes lá atrás foi o fato de, num período onde a ciência estava se firmando como grande guia da humanidade, né, pelo menos no Ocidente, e se colocando como algo que traz as respostas para as angústias do ser humano, né, para o sofrimento do ser humano e para a evolução da gente. O Sherlock Holmes, de certa maneira, foi o detetive que se consagra por aplicar o método científico nos seus casos, né? Sim. E na época, especialmente, a ciência sendo especialmente acreditada, talvez mais acreditada do que hoje, né? As pessoas colocando uma fé na ciência de maneira que talvez hoje a gente até tenha tido um pequeno retrocesso em relação a acreditar que a ciência resolve tudo, né? Enfim, é uma divagação minha aqui. Mas a ciência está presente dentro de toda a criminalística ali, né? Eles aplicam muita ciência, a papiloscopia é uma ciência, a gente tem um método científico para poder fazer o exame papiloscópico, que é reconhecido mundialmente, é usado por todas as polícias do mundo, né? Padronizando esse exame papiloscópico, né? Então a papiloscopia ela nem é discutível mais assim, né? Se discutiu muito sobre essa questão dos pontos, né? Será se não tem realmente uma impressão digital igual no mundo, né? A gente nunca encontrou, os dados estatísticos, as pesquisas estatísticas e matemáticas nunca provaram que o contrário. Por quê? Porque o especialista, quando ele avalia uma impressão digital, ele avalia não só os pontos característicos, são inúmeras as variáveis, tem muitas variáveis. Então, é um processo a identificação, é um processo que você começa ali avaliando, já se perguntando que tipo de impressão é essa? É da planta da mão, da palma da mão, da planta do pé, das digitais? Então, ele tem que ter esse conhecimento para ele distinguir uma da outra e não pesquisar uma de forma errada. Então, a pessoa tem que ser bom mesmo, tem que ser especialista, entender de sistema de linha, entender até de pele, para poder, às vezes, fazer uma análise. Então, é uma análise inicial. Então, o método ele tem vários níveis de análise, né? Análise de nível 1, nível 2, nível 3. E a partir desse processo, a gente chega à conclusão de identificar uma pessoa. E é aplicado dentro do sistema automatizado, né? Hoje, o sistema automatizado já tem todas essas etapas do processo científico
do método científico para se identificar uma pessoa. Os sistemas, eles, entre outras coisas, trazem aí a possibilidade de você melhorar a imagem que você tem, né? Trabalhar nela, comparar com um vasto número de outras, né? Curioso pensar, se eu não me engano, a Índia é o maior banco de dados, né? O sistema da Índia é muito robusto, né? E eles coletam digital, palmar, facial e íris. A gente aqui coleta facial, se for pensar em identificação civil. Você coleta facial e digitais. Quando você pensa em identificação criminal, não. Aí você coleta digital, palmar, facial, faz a descrição de tatuagem, né, da cor dos olhos, tipo de cabelo, tipo de nariz, boca, a compleição completa, a altura a gente mede. Então é um pouco mais completo, mas a gente nem chega perto, porque a gente não faz a íris, né? O da Índia, além de ser enorme, é grande, né? O sistema tem que ser muito bom para fazer uma pesquisa, por exemplo, de fragmento lá numa base desse tamanho. A nossa base maior aqui de pesquisas biomédicas é do TSE. Hoje está aproximadamente, ou mais, está mais, 160 milhões de pessoas cadastradas. Então, você pode pesquisar numa base dessa, um pequeno fragmento de impressão digital. Eu acho que o do Brasil é a segunda ou a terceira maior base do mundo. A segunda é os Estados Unidos, né? Tá. Aí, talvez eu acho que o nosso é terceiro, se não for terceiro ou quarto, maior base que tem, porque a nossa população toda é cadastrada digitalmente, né? Por exemplo, tem alguns países que tem, como Portugal, por exemplo, tem um banco de palmar grande, mas ele nem é maior do que o de Brasília. Brasília tem o maior banco de palmar aqui do Brasil e é altamente organizado e pesquisável em sistemas automatizados. Bacana. Ô, Jemima, conta uma coisa para mim, conta alguns casos para mim. Conta o primeiro caso que você foi lá. Teve uma parte da conversa que a gente teve lá naquele almoço que a gente teve, que você contou que o odor foi uma coisa que primeiramente te impressionou muito, né? E que isso... Né? Porque assim, o odor, por exemplo, assim, se encontrar e fazer perícia no local onde o cadáver morreu em casa, às vezes é morte natural mesmo, né? Ou às vezes foi assassinado ali, e aquele ambiente fica fechado por muito tempo. Quando você chega, não tem jeito, você tem que entrar, não adianta, você tem que entrar. Às vezes o bombeiro chega antes, abre a janela, mas a gente tem que entrar porque a gente tem que fazer o nosso serviço, abre a janela, mas melhora muito, né? Só dá uma ventiladinha, melhora. Realmente o odor fica impregnado na gente, no nariz, em tudo. É um cheiro muito forte. Isso é a única coisa que me incomodava, assim, durante o trabalho, esse odor. Incomodava muito. No mais, não incomodava tanto assim, não. Assim, você vai acostumando, né? Você não vai ficando fria, mas você se blinda naquilo, né? Porque você é humano, você não vai ficar fria diante dos acontecidos. Você se revolta, você fica indignada, essas coisas acontecem, fica triste, né? Principalmente quando é criança, dá esse sentimento. Mas você faz o trabalho, você aprende a fazer o trabalho, aprende a ficar ali como se você não estivesse ali, faz lá e vamos embora. Entra no automático. Entra no automático, né? Tem vários casos assim de que a gente trabalhou. Mas sabe que um caso que me marcou muito foi o caso do avião da Gol, né? Que todos os cadáveres lá do avião... O avião da Gol foi aquele do transponder? Do transponder que caiu lá na selva, no meio da mata, né? Então, aí foi uma equipe nossa foi para o local, e aí não sei por que eles decidiram que o melhor seria trazer todos os corpos para o ML de Brasília, né? Então, a gente não estava preparado para algo assim. A gente não tinha sistema automatizado, mas a gente tinha um pessoal muito especializado, principalmente em necropapiloscopia. Eu acho que Brasília ela é referência em necropapiloscopia, foi por muito tempo. Óbvio que hoje a gente tem pessoas maravilhosas aí no Brasil todo, na Polícia Federal, no pessoal de São Paulo, a Tatiana, né, que ela desenvolveu uma técnica nova para contribuir para a papiloscopia, né? E esses corpos foram para lá, a gente não estava preparado para algo assim, desse tamanho, foram 154 corpos, acho que é isso, 154 corpos. 139 a gente identificou pelas impressões digitais. E assim, muito rápido, assim, o que era difícil naquela época
tirar aqueles corpos do local que o exército estava fazendo. Depois ele levava para uma fazenda, que acho que era a fazenda de Assanã. Tinha uma equipe nossa lá que fazia uma identificação prévia. Depois esses corpos eram transportados para o ML de Brasília, né? Tanto que lá a parte aérea foi bloqueada, mas o cheiro ficava muito forte. Eles ficavam dentro de caminhões frigoríficos, o corpo tirava, fazia a identificação, fazia o exame, primeiro o exame era o médico legista, fazia toda a autópsia, e no final a gente fazia a identificação, depois que eles faziam. Então, a gente tinha uma equipe que estava lá na fazenda, tinha uma equipe no ML e tinha uma equipe nossa fazendo a pesquisa nas impressões digitais. E todos esses 189, a gente conseguiu identificar todos eles em 15 dias. Aí você fala, 15 dias? 15 dias porque demorava a chegar para a gente. Mas quando chegava de manhã, a gente já tinha uma equipe que coletava as impressões digitais. Alguns precisaram ser tratados, né? Então tinha que fazer incisão desses dedos, né? Para poder tratar, aplicar o reagente ideal específico para aquele caso, e depois essa impressão era coletada e encaminhada para a gente fazer a análise, dizer quem era quem. E a gente fazia isso muito rápido, isso era feito de manhã à tarde, já tinha identificação e o pessoal já liberava os corpos para a família. Então, assim, o exame necropapiloscópio, assim, ele tem uma função social tão, eu acho assim, tão importante para a sociedade, né? Então, quem trabalha nessa área é realmente uma pessoa, é mais apaixonado que eu pela papiloscopia, porque tem que suportar as várias cenas e várias situações, né? E faz um trabalho belíssimo. A necropapiloscopia no Brasil é maravilhosa, tem resultados maravilhosos. Porque quando você ajuda a identificar o morto, né, você de certa maneira colabora para encerrar o ciclo do luto, né? Exatamente. Ou pelo menos a pessoa entrar num luto de verdade. Uma pessoa desaparecida é uma ferida no peito, é uma chaga aberta para um pai, para uma mãe, para um irmão. Que não se encerra, né? E não é só isso. Quando um corpo sem identificação, é um corpo ali que vai ser enterrado como indigente. Quando você chega à identificação, identifica aquele corpo, você chega na família. Quando você chega na família, você encontra os desafetos e aí começa uma investigação. Também, aquele crime vai ser solucionado, né? Então tem uma importância muito grande. Por exemplo, o pessoal do Mato Grosso fez um trabalho, estão fazendo um trabalho belíssimo, que chama Não Esqueça de Mim. Eles fizeram a partir do momento que eles adquiriram o sistema BEST da Griauli. Eles compraram o sistema, eles fizeram uma revisão de 20 anos atrás, todos aqueles cadáveres que foram encontrados, foram enterrados como indigentes. Então, eram 400, eu acho que eles já identificaram, eu não tenho certeza do número, é próximo dos 200, utilizando esse sistema automatizado e procurando a família. Mas o projeto que eles fizeram é tão lindo que quando eu vi o projeto, eu me emocionei. Assim. Agora, eles até falaram que agora eu sou a madrinha do projeto. Eu não sei nem o que é ser madrinha, mas tá bom. Eu não sei o que é ser madrinha desse projeto, mas madrinha, tá bom. Musa inspiradora. Cara, eles têm famílias que eles ainda não acharam no Brasil todo. Tem gente que é de outro estado, tem gente de São Paulo que está lá, eles estão procurando essa família. Então, quando eles recebem essa família, eles fazem uma cartinha, coisa mais linda. Quando eu comecei a ler a cartinha, eu parei, porque senão eu ia chorar. Fizeram uma cartinha, uma rosa, recebe com o maior carinho para dar notícia para a família. Tem família que fica emocionada e agradecida, porque a mãe fica assim. Uma mãe, eu acho que pensa assim, será que meu filho está vivo? Será que meu filho está morto? Será que meu filho está passando fome? Está passando frio? A mãe pensa nisso, se ele está comendo, se ele não está. Então, ali vai se encerrar um ciclo. Né? Então, acho que... E isso só foi possível, Alexandre, graças ao sistema automatizado, graças aos sistemas multibiométricos, que faz uma pesquisa muito rápida sobre isso aí. Então, elas revisaram 20 anos para trás e estão levando esse resultado para as famílias que estão sem notícia dos familiares há muito tempo. Vamos trazer a turma para conversar aqui com a gente também. Exatamente. Já fica o convite, pessoal. Simone, lá do Mato Grosso. Já estou dizendo agendar, os Simone. nomes aí. Ó. Isso aí. E tem outros casos que também me chamaram a atenção quando a gente conversou, né? Casos relacionados a quando a pessoa morre afogada, quando a pessoa morre queimada, as diferentes técnicas que você tem para fazer isso, sim. né? E conseguir chegar lá, né? Certamente o pessoal da necropapiloscopia vai falar com mais propriedade sobre cada uma dessas
desse tipo de exame para cada tipo de cadáver, né? Mas, por exemplo, assim, tem casos, assim, por exemplo, de queimados. Né? O queimado dá um pouquinho mais de trabalho para o especialista coletar, porque tem um caso que eu trabalhei junto com uma colega nossa lá de Brasília, que é aquele crime que eles chamam de o crime do micro-ondas, né? Isso é muito relacionado ao tráfico, né? O tráfico é muito cruel na hora que mata quem ele tenta passar a perna neles, né? E aí esse cadáver ele foi colocado dentro de vários pneus e meteram fogo nele lá. Então, a tendência da mão é fechar, né? Quando é carbonizado, né? Fecha e acaba que quando fecha assim preserva as digitais e preserva parte da palma da mão, exatamente. A colega Lara, ela tinha tentado fazer várias coletas das digitais, ela fez tratamento, ela fez a incisão, porque às vezes é preciso fazer a incisão dos dedos, levar para o laboratório para fazer um tratamento específico. E elas, na maioria das vezes, elas conseguem recuperar. Ou elas conseguem recuperar, às vezes, de cadáver esqueletizado, assim, que você fala, não, isso aí não tem nada aí. Verdade. Sim. Consegue, porque essas extremidades demoram um pouco, dependendo do ambiente, né? Por exemplo, em Brasília, que é um clima seco, nosso clima é de deserto, então tem muitos esqueletizados que estão ali meio mumificados, então preserva as extremidades. Então elas têm um tratamento específico para aquilo ali também. E aí, nesse caso, a gente só conseguiu identificar essa pessoa pelo palmar. E como que a gente falou assim, cara, nem todo mundo é identificado pelo palmar, mas as pessoas que têm passagem criminais, a gente faz a identificação. E a gente olhou na área quem era a pessoa que estava desaparecida e, por sorte, essa pessoa que estava desaparecida tinha uma impressão arquivada palmar. E a gente fez a identificação. Quando você faz a identificação, aí chega na família, desafeto e investigação. Né? Então, o caso vai ter uma solução. Então, a contribuição da necropapiloscopia, além desse fim social, de encontrar o familiar, também tem uma finalidade criminal importantíssima, né, para a investigação. Tem uma função na investigação de extrema importância. Muito importante mesmo. Ô, Jemima, vamos falar um pouquinho de tendências e coisa do gênero. Né? Primeiro eu vou perguntar para você como você se sentiu, né? Como você fez o trabalho de suportar a gente aqui na Griauli para desenvolver parte dos sistemas, né, e tornar eles mais úteis, né? E depois, se a gente puder falar um pouco de tendências para a área que você julga importante, né, como interoperabilidade, Sim. A própria Iris, etc. Né? Sim. Então, trabalhei muito de forma manual, né? Depois a gente começou a trabalhar com alguns sistemas automatizados diferentes. Trabalhei com vários tipos de sistemas diferentes. E isso para a gente, porque não dá nem para explicar, assim, foi um salto de 40 anos um sistema automatizado. E o nosso sistema, o primeiro sistema nosso era meio basicão. O motor era bom, mas ele era basicão, assim, não tinha umas interfaces muito legais, tal. Mas a gente pulou de 84, 90 laudos mensal para 500, 300, 400. É significativo demais. É como se fosse assim, uma sessão com 10, 15 pessoas no máximo, conseguir direcionar uma investigação, 500 investigações por mês, 300 investigações por mês. Nenhuma delegacia sozinha faz isso. Então, assim, não que a gente soluciona o crime. O que a papiloscopia faz? Ela diz quais são as impressões que estão na cena de crime. A vítima, o cara que foi trocar uma lâmpada, consertar um interruptor, trocar a torneira. E aí a delegacia vai investigar quem que deveria estar ali e quem não deveria estar ali. E quando veio o advento dos sistemas automatizados, a gente deu um salto de 40 anos, eu acho, considero que deu um salto de 40 anos. Os resultados para as delegacias foram significativos, né? Vários canos às vezes falavam para mim, eu estava indo para o sul e agora você está me dizendo que eu tenho que ir para o norte. Então a gente dá uma direção ali por onde eles começaram a investigação. Aí a investigação vai dizer o lugar de cada uma daquelas impressões, né? Dentro do contexto do fato criminoso, mas que é uma ferramenta determinante, assim, que ganha tempo. Quando você pensa em segurança pública, você tem que pensar o tempo, ele é muito importante, né? Sem dúvida.
Muito importante. A ferramenta, os sistemas automatizados, tem crimes que acontecem de manhã, meio-dia, a gente tem autoria. Eu já trabalhei no plantão que o crime aconteceu na madrugada mesmo eu já sabia quem era o autor, e aí, no outro dia eu ainda estava no meu plantão, a delegacia estava trazendo para fazer a identificação. Pegou em flagrante. Flagrante. Com a roupa toda suja de sangue ainda, a faca lá perto, dormindo em casa. Então, teve vários casos assim, né? Da mesma forma, o retrato falado teve várias contribuições. Hoje, o facial é importantíssimo para a polícia, né? Ele está em voga agora, está na crista da onda. Mas, assim, a papiloscopia, até o momento, ela é de mais força, né? É inquestionável, assim. Quando você aplica a metodologia científica direitinho, entende tudo, ela dá um resultado muito rápido e barato, né? Hoje o que é caro? É o sistema. O sistema é o que tem mais caro. Então, a papiloscopia sempre foi prática, um método prático, barato, e hoje ela é cara nesse momento do sistema, mas a resposta, o resultado é paga. E a gente aqui no Brasil desenvolve tecnologia de ponta, né? Exato. O que tem por trás de um sistema desse é muita matemática para criar templates, que em algum momento a gente pode trazer a turma dos pesquisadores que nos suportam a desenvolver o sistema, né? Também é muito curioso ver a parte o que está por trás de um sistema. E acabou que eu nem respondi a sua pergunta, como que eu entrei na Griauli, né? Como que eu entrei na Griauli? Eu fui chamada eu estava aposentada e eu estava muito triste, que eu me aposentei assim, num momento de impulso mesmo. Eu estava já tinha passado o meu tempo de aposentar, passei 3 anos a mais, e aí um momento lá eu me chateei com alguma coisa, falei, quer saber, eu estou aqui, eu vou me aposentar. Eu me aposentei, mas me arrependi, fiquei muito triste, porque a papiloscopia tem um lugar muito especial na minha vida, no meu coração mesmo, assim. E aí eu fui para casa, porque eu aposentei em 2015, quando foi em 2017, o diretor do Instituto de Identificação de Brasília estava querendo desenvolver uma pesquisa e também um projeto de identificação neonatal, junto com a Griauli. Aí me chamaram para uma reunião. E eu fui nessa reunião. Nessa reunião, ele perguntou se eu queria participar. Eu falei, não, estou disposta. Fiquei muito feliz de ser chamada, né? Estou disposta, vou participar. Aí, no final, o Iron, que é o dono da Griauli, né? Ele falou assim, pediu para eu esperar um pouquinho, depois que todo mundo saiu da reunião, aí ele falou pro Pagotto assim, contrata ela. Aí eu levei um susto assim, porque eu fui para a reunião de ocupar meu tempo, né? Aí eu levei um susto, ele contrata ela. Aí ainda falou assim, contrata. Aí foi nesse momento aí que eu entrei para a Griauli. Isso foi numa semana, outra semana eu já estava contratada. Trabalhei bastante na parte de neonatal com o pessoal da Griauli. Depois o Iron quis fazer uma nova versão do BEST, e aí para mim foi assim, eu nem sei te dizer assim, para mim eu sinto tem uma gratidão assim quanto a isso, assim, mas foi uma honra mesmo, assim, porque ali eu tive a liberdade, a gente tinha encontros semanais, né? Ele contratou um rapaz que fazia as interfaces, o outro que fazia os desenhos e tal. E eu sinto muito orgulho do BEST, porque tem muita coisa ali que eu sei que fui eu que dei ideia. Até o local, às vezes, da ferramenta, porque eu pensei no usuário, eu como usuária. Não entendo de sistema, mas eu entendo de papiloscopia e sei o que eu quero do sistema. E eu sei o que é bom do sistema para eu aplicar naquele determinado... Eu falei que cada impressão tem uma nuance. Nem todas as ferramentas eu vou poder aplicar naquela impressão digital. Tem impressão digital que eu não vou precisar fazer nada. Tem impressão digital que eu vou precisar trabalhar bastante nela. Então, eu tenho que aplicar meu conhecimento papiloscópio e entender o sistema, como ele funciona. Então, como eu participei nessa construção, eu sei muita coisa assim das nuances, né, do sistema. Então, eu tinha coisa, vamos colocar isso, vamos criar isso. Então, tem coisa ali que, por exemplo, aquela parte que eu trabalhei muito fazendo pesquisa, e aí depois eu tinha que fazer os laudos. A parte dos laudos, que eu tinha que fazer aquela puxada de pontos, dá um trabalho danado, era um gargalo para nós lá. E aí eu falei, cara, vamos criar uma parte dentro do sistema da Griauli. E tanto que eu acho que é o único sistema no Brasil que tem aqui dessas empresas que faz isso. Quando eu termino de dar o meu veredito, que é positivo, né, que é o HIT, eu posso ali ir para o meu laudo e fazer a puxada daqueles pontos automáticos. O sistema faz automático, assim,
toque de uma tecla e aí faz aquela puxada de ponto. Quando eu dou aula pelo Brasil usando o sistema, todo mundo gosta, porque é um gargalo. Então, Pessoal, assim, vamos mostrar esse trecho do sistema que é curioso mesmo. sim, Tem os dedos da Jemima, as sim. digitais dela estão lá. Os filtros, a gente escolheu os melhores filtros, porque nem todo fragmento. Eu falei que a impressão, ela fala. Então, ali você tem que aplicar ali, nem todos os filtros você deve aplicar naquela impressão, porque os filtros são como maquiagem, né? Se eu me maquiar aqui, eu vou me afastar do meu real, não é? Eu vou me maquiando, eu vou me afastando. Então, a minha impressão real é aqui, quando eu boto aqui, ela já é uma cópia dessa, quando eu revelo, é uma cópia da cópia, quando eu faço a coleta, já é uma cópia da cópia da cópia, quando eu transporto, se não souber transportar, é a cópia, quando eu aplico Photoshop, eu mudo a aparência dela, e aí eu vou me distanciando do real. Então, os filtros são bons, são maravilhosos, e preciso muito. Mas quanto mais eu usar, mais próximo do real, do natural, mais chance eu tenho de encontrar aquela pessoa. Perfeito. Então, o sistema ele tem toda essa gama de filtros, essas ferramentas para você trabalhar, e você só precisa entender os dois ali. Nós somos os decodificadores, somos mesmo os decodificadores, porque assim, a impressão digital, ela é um pilar, e ela já tem todos os atributos necessários para a identificação. Ela se forma ainda no útero da mão. Então, é um processo também dentro do útero da mãe que começa lá, ir lá pelo 6º mês, começa no 3º mês, 6º mês de vida intrauterina, essas impressões já estão formadas, já estão completas. Elas só precisam que você decodifique ela, e nós somos os decodificadores. Então, se eu entendo aquilo ali, entendo o sistema, eu vou fazer ali com que os dois conversem, né, para eu ter o melhor resultado. E, Jemima, o que você vê de tendência para o futuro? Eu acho que a gente tem muita... em sistemas automatizados, melhoria mesmo, principalmente em filtros, né? Por exemplo, assim, de sobreposições, para melhoria mesmo de imagem, né? Tem ferramentas que agregariam valor à pesquisa mesmo, né? Porque eu acho que assim, o motor, a gente tem um motor muito bom, e todo dia a gente está melhorando ele, né? Todo dia, dentro da Griauli tem um grupo de pesquisadores, né, que a gente sabe que até eu trabalho com eles, às vezes pede para fazer um treinamento lá para eles, eles usam muito inteligência artificial, e a gente analisa, né? Então a gente pensa, por exemplo, assim, eu acho que uma ferramenta que seria fantástica seria que o Pascal já está pensando nisso, eu estou fazendo uma análise para ele, é o sistema, entender o sistema de linha das impressões digitais. Entendeu? Para que, se o especialista não consegue orientar bem aquele fragmento, o sistema já dá uma orientada para ele, de forma automática. Então, assim, o sistema classificar a partir dos sistemas de linhas, o sistema conseguir determinar se aquilo é um fragmento digital, que é possível, porque o especialista pode fazer isso, então a gente acha que treinando o sistema é possível também. Então, assim, tem muito ainda a avançar, né? E eu até penso assim, que se a Griauli, tem coisas que a Griauli pode passar na frente, filtros, criação de filtros para melhorar, não são filtros de melhoria de imagem, filtros como se fossem labels de pesquisa. Certo. Pode-se criar filtros de pesquisa que vai tornar aquela pesquisa mais rápida, mais eficiente, né? Mais certeira. Perfeito. E o que você diria para quem está começando na área, Jemima? O único problema é você se apaixonar. Aí, assim, eu ia fazer o curso para delegado, ia ganhar mais, mas a papiloscopia me pegou pelo braço e não deixou sair. Ganho menos, mas sou feliz. Perfeito. Porque eu sempre dizia que eu não trabalho, eu me divirto, assim, porque cada impressão digital que você analisa é um desafio diferente. Então, assim, tem casos nossos que rendeu ao colega um mestrado, um doutorado, em cima daquele caso analisado, entendeu? Entendi. Então, assim, a papiloscopia ainda tem muito a crescer, tanto na área, por exemplo, em termos de reagente, a gente cresceu bastante. Em Brasília, nós desenvolvemos uma câmera que talvez seja a maior câmera de cianoacrilato do mundo, que cabe uma van dentro dele,
que joga o vapor de cianoacrilato e todas as impressões que estão naquele veículo é revelado. Assim, a gente desconhece que tenha alguma dessa no mundo, se tiver, a gente não sabe, não tem conhecimento. Rendeu até um artigo científico para os colegas lá de Brasília sobre essa câmera, né? Então, assim, e foi desenvolvida por nós, não existe uma câmera para comprar. A gente queria uma câmera, eu lembro que o Nadiel ficou procurando qual empresa que queria desenvolver essa câmera, uma empresa desenvolveu e a gente usa ela com os resultados maravilhosos. Maravilhosos. Então, assim, o risco de você conhecer a papiloscopia é se apaixonar por ela e querer trabalhar com ela, porque, assim, eu não sei dizer o sentimento, eu nem sei descrever o sentimento de você ajudar, contribuir na identificação de um cadáver para aquela família, para iniciar uma investigação. Eu não sei te dizer a dimensão que você encontrar uma impressão do autor de um crime e aquele crime ser elucidado em 24 horas, ou meio-dia, ou 3 horas. Tem crimes lá de 3 horas, crimes bárbaros. Assim. Então, assim, olha a importância dessa ciência dentro da investigação, né? E com essas ferramentas, nós temos hoje reagentes para tudo. E agora, com essa tecnologia, é um salto tão grande dentro da ciência papiloscópica que eu lembro que a gente resolveu. Brasília hoje, por exemplo, tem uma, acho que em 2023 saiu uma estatística, ela elucidou 96% dos casos de homicídio. Pensa. É muita coisa. É muita coisa. Né? E tenho certeza absoluta, claro que não foi só pela papiloscopia, tem toda uma ciência aí por trás da criminalística, tem uma investigação das delegacias, que os caras investigam muito bem, são bons investigadores, mas a gente tem certeza que um percentual lá tem muito de papiloscopia. Tem o dedo da papiloscopia. Tem o dedo literalmente. E a mão, né? A mão inteira, né? E pé também. Bom, Jemima, que bom ter você aqui. Que bom que a gente conseguiu fazer esse primeiro episódio do nosso podcast, do Griaulicast. Prazer ter você aqui. Tenho certeza que quem está vendo esse podcast vai adorar, assim como todo mundo adora suas aulas, adora suas palestras, né? Para você que acompanhou a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Sigam a gente nas redes sociais, indiquem as pessoas que vocês gostariam de ver aqui, que a gente vai buscar trazer gente bacana igual a Jemima aqui em todo episódio. Valeu, Jemima. Alexandre, eu que agradeço, né? Me sinto honrada de ter sido a primeira convidada para esse projeto tão lindo que está se iniciando aqui agora, né? A gente vai falar de papiloscopia, a gente vai falar de tecnologia, equipamentos, produtos químicos que a gente utiliza, né? Então, assim, eu acredito que esse projeto vai ter muita relevância na divulgação do nosso trabalho. Então, assim, parabéns pela iniciativa, parabéns mesmo, de verdade. E muito obrigada a todos que ficaram até aqui e sigam a gente aí nas redes sociais que a gente vai colocar aí para vocês acompanharem.